5 batimentos cardíacos. O público testemunhou a ascensão e queda emocional do elenco. Mas quando as câmeras paravam de gravar os atores que deram vida a essa história, enfrentavam suas próprias tragédias, o sofrimento cruel do envelhecimento, cirurgias, plásticas para salvar uma reputação em declínio, acidentes que mudavam suas vidas e mortes horríveis e repentinas. O que realmente aconteceu com eles, junteze a nós para descobrir a verdade e honrar seu legado. Robert Townsend contra Donald Duck. Matthews. Robert Townsend nasceu em 6 de fevereiro de 1957 em Chicago, Illinois. Aos 34 anos ele apareceu em 5 batimentos cardíacos, 1991, como Donald Duck Matthews, o pianista tranquilo e principal compositor cuja música fornece a base emocional da banda. Duck também é a mão firme que mantém o grupo sob controle quando a fama testa sua lealdade. Townsend também dirigiu e coescreveu o roteiro, desempenhando um papel fundamental tanto na frente quanto atrás das câmeras. Mas enquanto Duck lutava para manter sua banda fictícia unida, a vida real de Townsend estava mergulhada em um tipo diferente de luta. Seu casamento com a atriz Cherry Jones há muito tempo era afetado pelas pressões que ele trazia de Hollywood, particularmente a profunda mágoa de uma audição fracassada, ao vivo nas noites de sábado, 1980. Essa rejeição desencadeou anos de insegurança, deixando-o com a sensação de que sempre tinha algo a provar. Quando ele financiou a produção por conta própria, Hollywood Shuffle 1987 com um cartão de crédito, o que não foi apenas um risco criativo, mas também um sinal do desespero e exaustão que ele enfrentava na luta contra estereótipos de papéis e restrições raciais. O fardo emocional acabou se estendendo à sua família. Longas jornadas de trabalho, perfeccionismo e a responsabilidade de representar criadores negros estavam levando seu casamento ao limite. Nessa altura, Homem Meteoro, 1993 e Bairro dos Pais. À medida que os holofotes se voltavam cada vez mais para ele, sua vida pessoal se deteriorava. Ele se descrevia como dedicado ao trabalho. O estresse o atormentava há anos, manifestando-se em interrupções entre projetos e em um tom mais contido nas entrevistas. Hoje, aos 68 anos, Townsend continua a dirigir, orientar jovens cineastas e apoiar a carreira de sua filha, Sky Townsend. Seu patrimônio líquido, estimado em $5 milhões, é apenas uma nota de rodapé em uma vida definida não pelo dinheiro, mas pela resiliência, dedicação e uma determinação inabalável em criar espaço para outras vozes. Diahann Carroll, como Eleanor Potter. Diahann Carroll nasceu em 17 de julho de 1935 no Bronx, Nova York. Aos 56 anos, ela ingressou na polícia. 5 batimentos cardíacos. 1991, como Eleanor Potter. A elegante e serena esposa de Jimmy Potter, cuja presença, calma, ajuda a equilibrar o caos que envolve o desenvolvimento da banda. Seu papel traz dignidade e estabilidade emocional aos momentos mais turbulentos do filme. Embora seja uma personagem secundária, a presença marcante de Carroll faz de Eleanor um dos pilares inesquecíveis da história. Mas por trás dessa aparência impecável, escondia-se uma vida de corações partidos. Carroll passou por 4 casamentos que ruíram sob o peso da tensão. De um relacionamento abusivo com Fred Glusman, a um breve caso com Robert DeLeon, cuja morte súbita em um acidente de carro a devastou aos 41 anos. Seu relacionamento de 9 anos com Sidney Poitier, repleto de promessas, quebradas e turbulência emocional, deixou cicatrizes que ela carregou silenciosamente ao longo de sua carreira. Essas experiências dolorosas moldaram sua arte, trazendo uma rara profundidade emocional a performances como Claudina 1974 e seu papel no filme pelo qual ganhou um prêmio Tony. Sem condições.
1962. Sua carreira foi um verdadeiro campo de batalha. Ela foi a primeira mulher negra a estrelar uma série de comédia no horário nobre. Julia 1968, 71 Carol carregou sozinha o fardo da representatividade, enfrentando críticas de todos os lados. Cada papel que ela aceitou, mesmo aqueles que rejeitou garotos do capuz fechar 5 batimentos cardíacos, são julgados através do prisma da raça, da responsabilidade e das expectativas. Quando foi diagnosticada com câncer de mama em 1997, ela enfrentou a doença com a graça que lhe era característica, usando sua posição social para defender a detecção precoce, enquanto lutava silenciosamente contra o medo e a enfermidade. Infelizmente, Carol faleceu em 4 de outubro de 2019, aos 84 anos, em sua casa em West Hollywood, vítima de câncer. Seu funeral homenageia a pioneira que revolucionou o entretenimento americano e abriu portas para gerações de artistas negros. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido de aproximadamente 28 milhões era o testemunho definitivo de uma vida brilhante, coragem e determinação inabalável. Michael Wright, como Eddie King Jr. Michael Wright nasceu em 30 de abril de 1956 na cidade de Nova York. Aos 35 anos, ele ingressou na banda 5 Batimentos Cardíacos, 1991, como Ed King Jr., um cantor temperamental cuja ascensão, queda e mergulho no vício se tornaram o ponto central dramático do filme. Seu papel exigiu uma transição volátil do charme à destruição, criando algumas das cenas mais memoráveis do filme. A sensibilidade e o temperamento explosivo de Ed fizeram dele um dos personagens que definiram o filme. Assim como seu personagem, a vida de Wright foi repleta de tensões. Seu casamento com Mitzi Lau, que durou de 1994 a 1995, 2000, foi testado pela instabilidade de sua carreira, que após alguns sucessos iniciais oscilou drasticamente enquanto Hollywood o preparava constantemente para um novo papel. Andarilhos, 1979. Streamer, 1983. Longos períodos sem trabalho estável causaram estresse financeiro e emocional em casa. A natureza exigente de funções intensas como e-mail, Sugar Hill, isso o obrigou a se concentrar ainda mais no trabalho, mas ao mesmo tempo o afastou ainda mais da estabilidade em sua vida privada. Michael Wright completa 69 anos hoje. Ele leva uma vida mais tranquila, participando seletivamente de projetos como Raio Negro. 2019, mantendo ao mesmo tempo a privacidade de seu mundo particular. Seu patrimônio líquido, estimado em $2 milhões, reflete uma carreira tumultuada, marcada por performances inesquecíveis, sofrimento emocional e uma luta silenciosa para manter sua identidade artística. Harold Nicholas, como Sargento. Harold Nicholas nasceu em 27 de março de 1921 em Winston-Salem, Carolina do Norte. Aos 70 anos, ele apareceu em 5 Batimentos Cardíacos, 1991. Como Sarge, o coreógrafo severo responsável por moldar a disciplina e a identidade cênica do grupo. Suas breves aparições carregam o peso de uma vida inteira dedicada a aperfeiçoar ritmo, precisão e execução. Mesmo nessas breves cenas, sua presença é inconfundível. Seus casamentos, no entanto, foram mais turbulentos do que suas graciosas performances. Seu primeiro casamento com a atriz Dorothy Dandridge desmoronou sob o peso das exigências implacáveis do mundo do entretenimento. Turnês constantes, longas separações e a dor compartilhada de uma Hollywood racista que limitava suas oportunidades. Seu segundo casamento lhe proporcionou maior estabilidade,
mas ele ainda lutava contra as pressões de uma carreira que o obrigava a estar em todos os lugares, menos em casa. As cicatrizes emocionais dessas experiências afetaram sua capacidade de manter o equilíbrio em sua vida pessoal enquanto lutava por reconhecimento na indústria. As exigências físicas dessa profissão o acompanharam pelo resto da vida. Durante décadas, Nicholas apresentou rotinas de sapateado incrivelmente exigentes com seu irmão Fayard, além de andar na corda bamba, fazer acrobacias aéreas e coreografias de alta intensidade que cativavam o público, mas cobravam seu preço em seu corpo. Com o passar dos anos, esses anos de estresse físico se manifestaram em exaustão crônica e problemas cardíacos cada vez mais graves. Embora tenha recebido reconhecimento tardio, incluindo uma homenagem do Kennedy Center em 1991, os aplausos não puderam desfazer o dano que ele causou ao longo da vida, levando seu corpo ao limite. Por fim, Harold Nicholas faleceu de insuficiência cardíaca em 3 de julho de 2000 na cidade de Nova York, aos 79 anos. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido, estimado em US. $1 milhão, era um modesto reflexo de um legado muito maior do que dinheiro, um legado construído sobre excelência, dedicação e talento incomparável. Leon Robinson, como J.T. Matthews. Leon Robinson nasceu em 8 de março de 1962 na cidade de Nova York. Aos 29 anos, ele apareceu em 5 batimentos cardíacos, 1991, como J.T. Matthews, o charmoso irmão mais velho, cuja voz suave, confiança e tristeza silenciosa moldaram muitos dos momentos mais emocionantes do filme. Sua atuação combinou elegância, incerteza e ambição, tornando J.T. um contraponto vital à ferocidade de Duck. Mas por trás de sua deslumbrante persona, nas telas, a vida real de Leon era uma luta para equilibrar casamento, paternidade e o mundo imprevisível da atuação. Seu relacionamento com Patricia Blanchett, com quem tem uma filha, foi marcado pela pressão constante de viagens longas, agendas de filmagens e o peso emocional de buscar papéis que o impedissem de ser estereotipado. Hollywood constantemente tentava rotulá-lo depois. Ótimas jogadas 1983, obrigando-o a lutar ainda mais pelos diversos papéis que conquistou posteriormente em Experimentos 1998 e Correr no Frio 1993. O estresse da guerra preencheu sua vida privada com distanciamento e incompreensão, criando um fardo emocional silencioso durante os anos de auge da fama. O estresse de proteger sua identidade artística afetou não apenas seu casamento, mas também sua saúde física, embora evitasse falar publicamente sobre sua doença. Os anos dedicados a cultivar suas carreiras de ator e músico o haviam exaurido. Seu profundo comprometimento em interpretar David Ruffin em Experimentos 1998. Um papel elogiado pela sua precisão, exigiu uma energia emocional que o esgotou durante meses. A digressão com Leon and the Peoples acrescentou outra camada de exaustão física, mesmo com o lançamento do álbum A Estrada Menos Percorrida. Seus singles entraram nas paradas da Billboard e provaram que seu talento ia além da atuação. Aos 63 anos, Leon Robinson continua dividindo seu tempo entre atuação, teatro e música, escolhendo projetos que lhe permitem total liberdade criativa. Seu patrimônio líquido, estimado em 1,5 milhão, reflete décadas de dedicação inabalável à sua arte, construída sobre uma carreira na qual a perseverança é tão importante quanto o talento. Deborah Lacey como Rose. Deborah Lacey. Grafado. Lacey, no texto, nasceu em 12 de setembro de 1956 em South Pasadena, Califórnia. Aos 35 anos, ela apareceu em 5 batimentos cardíacos. 1991, como Rose.
uma figura tranquila, mas realista, nas cenas familiares do filme. Embora não seja a personagem principal, Rose fornece a base emocional para vários momentos importantes. Mas sua vida por trás das câmeras era frequentemente mais complicada do que a das personagens pacatas que interpretava. Manter um casamento enquanto trabalhava em uma indústria repleta de incertezas causou anos de estresse. Essa pressão minou a estabilidade que ela buscava manter em casa, tornando seus relacionamentos frágeis justamente quando sua carreira estava no auge. Trabalhar em grandes projetos iniciais como Star Trek, Deep Space Nine, isso aumentou ainda mais a pressão sobre ela, forçando-a a provar constantemente que se encaixava em lugares onde os papéis para atrizes negras eram limitados. Essas pressões tornaram-se ainda mais evidentes quando ela entrou na década de 2000. O trabalho repetitivo em Gente Louca. Esse interesse despertou sua atenção. Mas a agenda de filmagens exigente deixava pouco espaço para a recuperação emocional. O estresse às vezes afetava sua saúde, deixando-a lutando contra a fadiga, em uma indústria que raramente oferece segundas chances, especialmente para mulheres da sua idade. Deborah Lacey, agora com 69 anos, continua trabalhando na televisão ao mesmo tempo que dedica mais tempo a orientar jovens atores que enfrentam os mesmos desafios que ela enfrentou. Estima-se que seu patrimônio líquido em 2025 seja de $2 milhões. Tico Wells como Anthony Garotto do Coral Stone. E Tico Wells nasceu nos Estados Unidos em 28 de março de 1961 e tinha 30 anos quando apareceu em 5 Batimentos Cardíacos. 1991. Ele interpreta Anthony Cora's Boy Stone, um membro gentil e devoto do grupo, cujo conflito interno adiciona profundidade emocional aos momentos mais dramáticos do filme. Suas cenas exploram a tensão entre fé e ambição, tornando Cora's Boy um dos personagens mais silenciosos a assombrar a história. No entanto, após o filme, Wells teve dificuldades para conseguir papéis principais, e o peso dessa incerteza afetou muito sua vida pessoal. Suas tentativas de evitar papéis coadjuvantes, como suas primeiras aparições em Cosby Show, o que muitas vezes o levou ao imprevisível mundo do cinema independente. Mesmo apesar de fortes atuações em Assunto do Mississippi 1991 e Soldado Universal 1992, cada sucesso foi seguido por outro filme imperdível, fruto de muito trabalho. Ao longo dos anos, a pressão de manter uma carreira sem aparições regulares na grande mídia testou tanto sua confiança quanto sua resistência. Os filmes independentes exigiam longas horas de trabalho, orçamentos limitados e uma intensidade que deixava pouco espaço para descanso. Wells dedicou-se a esses projetos, mas a exaustão emocional gradualmente o forçou a períodos de afastamento da vida pública. Papel em Grande não significa ruim. Essa foi uma das últimas atuações em que ele dedicou toda a sua energia ao personagem. Hoje, aos 64 anos, Tico Wells continua a trabalhar seletivamente na televisão, em filmes independentes e em projetos religiosos, escolhendo papéis que lhe permitam liberdade criativa em vez da busca pela fama. Seu patrimônio líquido, estimado em 1,5 milhão, provém de décadas de trabalho constante, ainda que sem grandes destaques, refletindo uma carreira construída não sobre a fama, mas sobre resiliência e perseverança. Hawthorne James e Big Red Davisu. Hawthorne James nasceu em 1º de maio de 1949 em Chicago, Illinois. Aos 31 anos, ele apareceu em 5 Batimentos Cardíacos. 1991 como Big Red Davis, um diretor musical poderoso e provocador, cuja personalidade explosiva moldou algumas das cenas mais memoráveis do filme. Sua atuação arrepiante na cena de Office Hours tornou-se um clássico instantâneo, consolidando o lugar de Big Red como um dos vilões mais icônicos do cinema noir dos anos 1990.
Por trás dessa intensidade, porém, reside uma vida construída sobre anos de pressão acadêmica e artística. Ao sair do programa de mestrado em artes cênicas da Universidade de Michigan, rumo a Hollywood, James carregava consigo grandes expectativas para um ator de formação clássica que se recusava a comprometer sua arte. Quando grandes estúdios como Velocidade 1994 e 1995, ele recebeu propostas para papéis secundários que aceitou, mas a indústria raramente lhe ofereceu a profundidade que ele era capaz de demonstrar. O ritmo exigente de atuação, ensino e direção lhe deixava pouco espaço para dedicar quase toda a sua energia ao trabalho emocional. O ano seguinte foi um período de compromisso inabalável com sua arte, atuando em palcos por todo o país, assumindo papéis memoráveis na televisão, dirigindo seus próprios filmes. Projetos como Filhos de Bandidos. Lembre de Mim reflete sua profunda crença na arte de contar histórias. Hawthorne James tem agora 75 anos. Ele continua atuando, palestrando em eventos culturais, apoiando programas de teatro para jovens e participando de projetos selecionados de cinema e televisão. Seu patrimônio líquido estimado em US$ 1 milhão reflete sua vida dedicada à atuação. Troy Bayer Cow Baby Doll. Troy Bayer, grafado. Bayer, no texto, nasceu em 7 de novembro de 1964 na cidade de Nova York, aos 27 anos. Ela apareceu em 5 batimentos cardíacos, 1991, como Baby Doll, a namorada sedutora e emocionalmente instável de Eddie King. Jr. adiciona tensão às cenas de relacionamento mais turbulentas do filme. Sua vulnerabilidade contrasta fortemente com a decadência de Ed, tornando o tempo que passam juntos alguns dos momentos mais memoráveis do filme. Por trás das câmeras, no entanto, sua vida real guardava feridas muito mais profundas do que aquelas que Baby Doll enfrentava na tela. Bayer cresceu no sistema de adoção, vivenciando negligência, instabilidade e as dolorosas feridas emocionais que acompanham uma criança até a vida adulta. Essas feridas não cicatrizadas a acompanharam até seu casamento com o produtor Mark Berg. Apesar de seus esforços para construir uma vida familiar estável, o peso emocional de sua infância criou conflitos que nenhum dos dois conseguiu evitar completamente. O casamento acabou desmoronando sob a pressão, deixando-a para criar o filho Jordan, enquanto lidava com os constantes desafios de Hollywood. A pressão para se reinventar profissionalmente foi tanto sua salvação quanto seu fardo. Ela lutou para navegar na transição de atriz mirim para Sésamo Tornós, um cineasta respeitado, ignorando mulheres negras na indústria. Escrevendo para AP, 1997 foi o ano em que ela alcançou o sucesso. Mas o diretor. O amor não custa nada. 2003 exigiu mais força emocional do que ela havia previsto, reacendendo traumas antigos e deixando-a mentalmente exausta. Essas lutas forçaram Bayer a confrontar sua dor, o que acabou levando-a à psicologia e à escrita de autoajuda. Hoje, aos 61 anos, Troy Bayer trabalha como psicóloga, escritora e educadora em saúde mental, conhecida por ajudar outras pessoas a lidar com o trauma que ela própria vivenciou. Seu patrimônio líquido, estimado em US$ 4 milhões, reflete uma vida renascida por meio da criatividade, da autorreflexão e da difícil decisão de transformar seu sofrimento em uma fonte de força para os outros. Harry J. Lennox como Terence Vestidor Williams. Harry J. Lennox. Grafado. Lennox, no texto, nasceu em 16 de novembro de 1964 em Chicago, Illinois. Aos 27 anos, ele apareceu em 5 batimentos cardíacos. 1991 como Terence Dresser Williams, o baixista da banda
cuja presença calma estabilizava o grupo. Sua atuação deu ao filme um ritmo constante e emocional, adicionando sinceridade à dinâmica da banda. No entanto, sua vida pessoal era repleta de tensões. Quando o jovem Lennox lutou para conciliar relacionamentos amorosos com o ambiente exigente da Universidade Northwestern, onde enfrentou tanto a pressão acadêmica quanto a discriminação nas artes cênicas. O impacto emocional dessas experiências moldou seu casamento posterior com a empresária Jenna Graves. O desgaste mental e físico dessas lutas tornou-se evidente à medida que Lennox assumia papéis cada vez mais exigentes. A transição do palco para o cinema exigiu longos ensaios, extensos diálogos e um profundo trabalho emocional, especialmente em projetos como Matrix Reloaded, 2003, e Lista Negra, 2013, 2023. A carga de trabalho constante causou períodos de exaustão. Seu trabalho premiado, incluindo o Prêmio Satélite para Peito, envolve anos de sacrifício que muitas vezes deixam muito pouco tempo para descanso. Harry J. Lennox tem agora 61 anos. Ele continua ativo no cinema, teatro e produção, seguindo ganhando prêmios, incluindo uma indicação ao Prêmio Tony de 2025. Intenção: seu patrimônio líquido estimado em $4 milhões reflete uma carreira construída sobre disciplina, resistência e dedicação inabalável à sua arte.